Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E o episódio de hoje fala sobre um tema que parece roteiro de filme, mas já faz parte da nossa realidade: os deepfakes e a dificuldade cada vez maior de distinguir o que é real e o que foi criado por inteligência artificial. Vídeos falsos, clonagem de voz, golpes digitais e até conteúdos políticos manipulados estão circulando pela internet com um nível de realismo impressionante. E o mais preocupante, muita gente acredita que consegue identificar esses conteúdos, mas os números mostram outra realidade. Afinal, já estamos entrando em uma área em que ver já não é mais acreditar? Você também vai conferir. OpenAI perde liderança em IA para rival. Fornecedora da Apple sofre ataque hacker com roubo de 8 teras e Justiça decide que Netflix pode cobrar por senha compartilhada. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? Uma pesquisa da Verify revelou um cenário preocupante no Brasil. Embora 80% dos brasileiros já tenham visto deepfakes online, apenas 29% conseguiram identificar corretamente um vídeo manipulado por inteligência artificial. E o dado vai além. Até vídeos verdadeiros estão começando a gerar desconfiança entre os usuários. E para entender por que o cérebro humano tem tanta dificuldade para identificar conteúdos falsos, como criminosos já usam IA em golpes digitais, e quais impactos isso pode trazer para as empresas, plataformas e até eleições, eu converso hoje com Andréa Rosenberg, diretora de mercados emergentes da Verify. Bom, Andréa, primeiramente, muito bem-vinda ao podcast Canaltech para a gente falar de um assunto super importante. Eu já queria começar te perguntando, né? Porque eu acho que o estudo mostrou que 80% dos brasileiros já encontraram deepfakes online, mas só 29% conseguiram identificar corretamente um vídeo manipulado. O que esse resultado revela, né, sobre o momento que a gente está vivendo na internet hoje? Olha, hoje em dia, Fernanda, a gente... para começar, a gente está na internet o dia inteiro, isso não é surpresa para ninguém. O brasileiro ainda mais, porque a gente é muito social. E a gente está cada vez mais vendo conteúdos que não são reais e muitas vezes não percebendo. Então, nesse nosso estudo, por exemplo, quando a gente fala que 29% das pessoas foram capazes de identificar deepfakes, isso a gente sabe que, na verdade, é até mais por sorte do que porque qualquer tipo de técnica, né? Porque as pessoas, o olhar humano, ele não é realmente capaz de identificar um deepfake. E quanto mais a gente tem exposição, quanto mais a gente tem esse conteúdo no nosso dia a dia, mais eles ficam, eles passam mais desapercebidos ainda na nossa realidade. Acho que a gente está vivendo tão online que fica difícil saber o que é e o que não é. E o perigo está quando as pessoas acham que elas conseguem identificar, porque elas não conseguem. E eu acho que um dado que chamou muita atenção é que um vídeo verdadeiro foi reconhecido como autêntico por apenas 35% das pessoas. Então, a gente está começando a desacreditar até do que é real. E por que o nosso cérebro tem tanta dificuldade para identificar conteúdo manipulado por IA hoje, né? Os sinais que as pessoas procuram já ficaram ultrapassados? Sim, a verdade é que sim. Antes o conteúdo, ele parecia um pouquinho robótico, um pouquinho sintético. Você via pessoas faltando um dedo, faltando um pedaço da orelha, né? E assim, até esses conteúdos, para eles serem gerados, era bastante difícil, era uma técnica mais sofisticada. Hoje em dia, qualquer pessoa, uma foto minha ou sua, 2 fotos e um trechinho da nossa voz já consegue gerar um vídeo falando qualquer coisa, ou um fundo, uma situação. Então, assim, tá muito fácil reproduzir isso. E as pessoas, às vezes, elas ainda estão presas nos 10 ou 2 anos atrás, que esses conteúdos pareciam falsos, e achando que são capazes de ver. E a verdade é que não. Hoje, quais são, assim, os golpes que usam IA que mais preocupam vocês? Já existem casos reais usando clonagem de voz, vídeo ou identidade digital no Brasil? Como você falou, é muito fácil. Só com uma foto minha e as nossas redes sociais abertas, qualquer um tem acesso à foto nossa, pode criar um conteúdo? Hoje em dia a gente tem todo tipo de golpe super presente. Vai desde aplicativo de namoro, uma pessoa fingindo ser alguém que não é, até transações de banco, alguém se passando por uma outra pessoa. E algo que numa escala bem maior pode ser complicado é que é gerar conteúdo falso, que, por exemplo, pode influenciar uma eleição. Porque o que tá pipocando e o que vai pipocar de vídeos falsos de candidato
falando coisas que nunca disseram, em lugares que nunca estiveram, agravando situações, atenuando situações. Assim, então vai desde uma pessoa ter problemas no dia a dia dela, pode ser amoroso, financeiro, até a gente ver impactos na democracia, assim, é muito complicado. Nossa, ainda mais em anos de eleição, né? Então teremos aí uma fase preocupante nos próximos meses. E o estudo de vocês também revelou, né, que 87% dos brasileiros têm medo de fraudes, né, e golpes de identidade, né? E aí eu queria entender, né, as empresas, elas estão preparadas para essa nova fase da geração de ataques? As empresas, algumas estão, muitas não estão. Eu acho que as próprias empresas elas estão aprendendo como é sofisticado esse tipo de golpe. Então a gente ainda vê muitas empresas com poucas camadas de proteção, né? Por exemplo, um site com uma senha que pode vazar assim muito facilmente. A gente vê vazamento de senha o tempo todo, até em plataformas super seguras. E as empresas estão aprendendo cada vez mais que proteção acontece em múltiplas camadas. Então, não basta, por exemplo, você ter uma senha aqui na Verif, que é uma empresa europeia de verificação de identidade digital. A gente gosta de ter 3 camadas. A gente gosta de ver algo que você sabe, que pode ser sua senha, algo que você tem, que é o seu celular, e algo que você é, por exemplo, o seu rosto, né? A distância entre os seus olhos, a largura do nariz. Então, quando a gente junta essas 3 coisas, aí a gente começa a falar mais de mais segurança. Mas se a gente pegar só uma delas, fica muito frágil. As pessoas ainda não percebem isso, e infelizmente muitas empresas estão aprendendo do jeito mais caro. Falando nisso, né, tem muitos lugares. No meu prédio, eles instalaram recentemente aquela fechadura, né, com biometria facial para você conseguir acessar o prédio, né, em consultórios tem isso, né, e ela continua confiável numa era em que a inteligência artificial consegue criar nossos rostos e vídeos tão realistas. Sim, a biometria do prédio, assim, esse tipo de biometria, geralmente ela é confiável porque ela captura a sua informação, né, seu rosto lá na hora. É muito difícil, por exemplo, você ter alguém injetando uma imagem de outra pessoa para se passar pela Fernanda, para ela passar pela portaria. Eu também já vi casos que essa verificação é muito frágil, então eu sendo identificada como completamente outra pessoa já consegui entrar em escritórios, no caso das eletrônicas. Mas assim, o que me preocupa mais nesses sistemas também é como é que a gente armazena esses dados, como é que a gente cuida desses dados. Porque você passar pela portaria, ok, talvez você não tenha problemas, mas depois alguém vai ter tua foto e essas informações guardadas. E aí o que acontece se essa informação desvia para um outro canal? Aí que tá o problema. E no Brasil a gente não tem toda a consciência desse cuidado com os dados. A gente tem LGPD, mas assim, tem muitos sistemas que não são super reforçados. E falando um pouco das redes sociais, das plataformas digitais, você acha que elas estão conseguindo agir rápido e o suficiente com esse avanço dos deepfakes? Olha, elas estão fazendo um pouco do que podem. É o famoso fiz o que pude, não pude muito. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de conteúdo verificado, tem uma série de camadas, proteções e análises que você pode fazer para ver a procedência desse conteúdo. Algumas plataformas têm aquele selo de conteúdo verificado. A mecânica disso é um pouquinho assim, de ver como é que esse conteúdo foi coletado, né? Se ele veio diretamente de um certo lugar. Tem algumas verificações que você pode fazer. Agora, o problema é que a fraude, primeiro, ela não vai se fazer grandes autodeclarações se ela é verdadeira ou falsa. Sendo falsa, ela também nem tem muito o que declarar. E para mim o principal perigo tá que quando a gente vê as pessoas nas redes sociais, muitas vezes elas querem acreditar no que elas estão vendo. Então, por exemplo, se elas admiram uma pessoa e veem essa pessoa falando alguma coisa, que pode não ser verdade, pode nem ser, elas querem acreditar. Se elas odeiam um candidato e veem um vídeo dessa pessoa falando uma baboseira, elas também vão falar, tá vendo? Falei. Então, o maior filtro, além das redes, é o nosso discernimento. Agora, isso é complicado. A gente já teve uma onda de fake news no passado, que as pessoas, tecnicamente, deviam aprender a não confiar em tudo que elas recebem na internet, no WhatsApp, etc.
E ainda tem bastante disso. Com vídeo, deepfake, o problema é só maior. E a responsabilidade fica para quem, né? É da plataforma, é para quem criou aquele conteúdo, é pela inteligência artificial, pela ferramenta que criou esse vídeo. Quem compartilha esse conteúdo também pode ser tá cometendo ali um crime, vamos dizer assim. Exatamente. É difícil você apontar que a responsabilidade é de uma pessoa só, ou de um grupo só. Na verdade, ela está distribuída e cada um tem que fazer a sua parte. Então, quando a gente fala de empresas que têm algum tipo de serviço, por exemplo, um aplicativo de banco, é responsabilidade dessa empresa não deixar qualquer pessoa poder acessar a sua conta. É responsabilidade do banco não deixar que a Eduarda entre na conta da Fernanda porque tem o CPF dela. Sim. Então, aí sim. Quando a gente fala de redes sociais, tem verificações que elas podem fazer para apontar conteúdos que podem não ser verdadeiros, mas também tem uma parte muito grande de responsabilidade nossa, de quando a gente vê, nossa como consumidor, como usuário, de quando a gente vê uma coisa estranha, absurda, ofensiva, da gente se questionar se aquilo é verdade. A gente precisa, mais do que nunca, ter cuidado com a informação que a gente consome e mais ainda que a gente compartilha. E por fim, né, acho que tem uma parte regulatória, que é uma responsabilidade que não dá para ser deixada de lado, que é também do governo e todos os sistemas associados, de reforçar a LGPD, reforçar leis, por exemplo, agora a gente também é com a digital, de controle de idade, né, para menores. Então também tem uma parte de responsabilidade do governo de garantir que os sistemas também estão seguindo certas regras de segurança e de triagem de conteúdo. Então, cada um tem sua parte aí. E existe alguma forma prática de uma pessoa comum se proteger hoje, né? O que você recomendaria que o usuário mudasse no comportamento digital ou que sinais ele pode estar atento para se proteger, para não cair? Olha, a primeira dica que eu dou é desconfie, né? Assim, no Brasil a gente tem muita engenharia social que é feita para te fazer acreditar nas coisas. Então, se aparecer um príncipe da Arábia querendo te dar $1 milhão de herança, desconfie. E olha, as pessoas caem nesse golpe, viu? Parece absurdo, mas elas caem. Então, primeira dica é desconfie. A segunda dica, que funciona muito, é a gente ter até palavras-chave com as pessoas mais próximas. Então, por exemplo, se alguém chega no WhatsApp e te pede um Pix, é bom você ter algum jeito de verificar se quem está te pedindo realmente é a sua irmã, não é um número X ou alguém que invadiu a conta dela. Então, vale você ter uma palavrinha para checar se aquela conexão é verdadeira. Terceira dica é sempre tomar o cuidado com senhas e suas verificações, os seus bloqueios de acesso a serviço. O que eu quero dizer com isso? Não usar a mesma senha para tudo, porque as senhas podem vazar muito facilmente. Colocar a verificação em 2 fatores, 2 etapas, quando o serviço tiver isso disponível. Uma coisa que eu uso muito é os meus aplicativos de celular, eles todos têm bloqueio facial. Até mesmo aplicativo de delivery de comida. Porque também, se alguém roubar seu celular, a pessoa pode não conseguir entrar no seu banco, mas pode entrar no seu delivery e fazer um estrago na sua conta. Sim, sim, o meu também tem. Sim. E pra gente fechar, Andréia, como que você imagina? Eu falaria daqui 5, mas as coisas estão mudando tão rápido. Mas daqui pra frente, como que você acha que as pessoas vão provar que algo é real na internet? Como que você imagina que vai ser assim nos próximos meses, nos próximos anos? Acho que a gente vai ter que criar cada vez mais mecanismos de verificação confiáveis na internet. Aqui dentro da Verify, a gente até fala, por exemplo, de um tipo de passaporte universal que você consegue mostrar que você é você. Tem jeito de você realmente provar quem é quem, se fizer direitinho. E acho que esses mecanismos, eles vão ser cada vez mais importantes. Então, se lá atrás a gente tinha o selinho azul do Twitter para mostrar que aquela conta era verdadeira, acho que a gente vai começar a ter isso mais a nível de pessoas, do conteúdo que elas geram e de como esse conteúdo é capturado. Então, eu sei, por exemplo, que tem equipamentos de mídia, câmeras, etc., que já conseguem verificar que aquilo foi coletado pela câmera mesmo. Então, acho que a gente vai ter que contar com cada vez mais desses sistemas
E o que não tiver esses selinhos, a gente realmente desconfiar muito. Agradecer sua participação aqui no podcast Canaltech, por compartilhar com a gente tantos insights importantes sobre esse cenário que está mudando tão rápido. Eu acho que foi um papo super interessante e que com certeza ainda temos muitos assuntos para conversar, então fica o convite para você voltar para a gente falar um pouquinho mais, porque eu acho que esse debate sobre inteligência artificial, confiança digital e segurança online tem que ser sempre falado para os nossos ouvintes, né? E acho que a gente está só começando, tem muita coisa para acontecer, né? Exatamente, é só o começo de um caminho que não vai acabar. Mas muito obrigada, viu, Fernanda? É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos agora para o giro de notícias. A OpenAI perdeu a liderança em adoção empresarial de inteligência artificial nos Estados Unidos para sua rival Anthropic. Segundo um levantamento do mercado, a Anthropic ultrapassou a dona do ChatGPT, impulsionada principalmente pelo sucesso do Cloud Code. Os dados mostram que a empresa chegou a mais de 34% de adoção corporativa, superando a OpenAI pela primeira vez desde o início da corrida das inteligências artificiais. A disputa ficou ainda mais intensa porque ferramentas de programação com IA viraram prioridade para empresas e desenvolvedores. E o movimento mostra que a liderança da OpenAI já não parece tão garantida e que a guerra das inteligências artificiais está entrando em uma nova fase. E a Foxconn, principal fornecedora da Apple, confirmou ter sido vítima de um ataque hacker com roubo de cerca de 8 terabytes de dados. O ataque foi reivindicado pelo grupo de hackers Hunters International, que afirmou ter acessado documentos internos, contratos e arquivos corporativos da empresa. A Foxconn é responsável pela fabricação de produtos de gigantes como Apple, Sony e Microsoft, o que aumentou a preocupação em torno do caso. Até agora, não há confirmação de vazamento de dados de consumidores ou da Apple. O episódio reforça como ataques cibernéticos estão mirando cada vez mais fornecedores estratégicos da indústria global de tecnologia. A Justiça brasileira decidiu que a Netflix pode cobrar taxa extra de usuários que compartilham senha fora da mesma residência. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou legal a cobrança de R$ 12,90 por mês para adicionar um assinante extra na conta. O processo questionava justamente se a prática seria abusiva ou poderia induzir consumidores ao erro, mas os desembargadores entenderam que as regras já estavam previstas no contrato da plataforma. A discussão ganhou força porque o compartilhamento de senhas virou prática comum nos streaming nos últimos anos. O caso ainda pode ter novos desdobramentos. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer, Rafael Janotti e Viviane França, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!